É muito importante a sua inscrição no canal. Venha ser um estoico conosco. Marco Aurélio Antonino Augusto, conhecido como Marco Aurélio, nasceu em 26 de abril de 121, e foi imperador romano desde 161, até sua morte em 17 de março de 180. Seu nome de nascimento é na verdade, Marco Ânio Catílio Severo. Somente ao ser designado imperador, mudou o nome para Marco Aurélio Antonino. Aurélio significa dourado, e a referência a Antonino deve-se ao fato de ter sido adotado pelo seu tio, imperador Antonino Pio. O imperador designou Marco Aurélio como herdeiro, em 25 de fevereiro de 138. Marco Aurélio tinha então apenas 17 anos de idade. Antonino, no entanto, também designou Lúcio Vero como seu sucessor. Quando Antonino faleceu, Marco Aurélio subiu ao trono em conjunto com Vero, na condição de serem co-imperadores de Roma. Não se sabe ao certo os motivos da sucessão conjunta, mas especula-se que pode ter sido motivada pelas grandiosas exigências militares que o Império Romano atravessava. Durante o reinado de Marco Aurélio, as fronteiras de Roma foram constantemente atacadas por diversos povos, principalmente os germanos europeus e os partos asiáticos. Sendo assim, Marco Aurélio teria resolvido a questão, enviando o co-imperador Vero como comandante das legiões situadas no Oriente. Vero era suficientemente forte para liderar tropas, e ao mesmo tempo, já detinha parte do poder de imperador, o que certamente não o encorajava a querer derrubar Marco Aurélio. O plano deste último revelou-se um sucesso. Lúcio Vero permaneceu leal até a sua morte, em Campanha, no ano 169. O imperador Marco Aurélio faleceu em 17 de março de 180, durante uma expedição contra os marcomanos, que cercavam Vindobona, da atual Viena, na Áustria. As suas cinzas foram levadas para Roma, e depositadas no mausoléu de Adriano. Disse que, com a morte de Marco Aurélio, também foi a morte da Pax Romana, período de relativa paz, instaurado em 27 a.C. por Augusto César, no qual a população romana viveu protegida de seu maior receio, as invasões dos bárbaros que viviam junto às fronteiras. Porém, nem as misérias, nem as inúmeras calamidades que se desencadearam sobre o império, nem as constantes lutas contra os bárbaros, que incessantemente planejavam invadir, e invadiam Roma, puderam debilitar aquela inteligência, e aquela vontade presente no imperador. Esta foi uma característica marcante nesse imperador filósofo, que manteve sempre sua honra, sua bondade, e seu senso de justiça. Em meio a tudo isso, Marco Aurélio escrevia reflexões pessoais, para si mesmo, repletas dos mais altos códigos morais, aproveitando os momentos livres que lhe deixavam suas batalhas, como uma fonte, para sua própria orientação, e para se melhorar como pessoa. Os escritos apresentam bem as ideias estoicas que giram em torno da negação de uma emoção, de uma habilidade, que, segundo o imperador, libertarão o homem das dores e dos prazeres do mundo material. A única maneira de um homem ser atingido pelos outros seria se ele permitisse que sua reação tomasse conta de si. Marco Aurélio não mostra qualquer fé religiosa em particular nos seus escritos, mas parecia acreditar que algum tipo de fortaleza lógica e benevolente organizasse o universo, de tal maneira que até mesmo os acontecimentos ruins ocorressem para o bem do todo. Posteriormente, foi intitulado Meditações. E é, com certeza, uma das mais célebres obras da humanidade. É muito importante a sua inscrição no canal. Venha ser um estoico conosco. Livro 1. Aprendi, com meu avô Verus, o bom caráter e a serenidade. Da reputação e memória legadas por meu pai, o caráter discreto e viril. De minha mãe, o respeito aos deuses, a generosidade
e a abstenção, não somente do agir mal, como também, de incorrer em semelhante pensamento. Mais ainda, a frugalidade no regime de vida, e o distanciamento do modo de viver próprio, da abastança. Do meu bisavô, o não haver frequentado as escolas públicas, e ter desfrutado de bons mestres em casa, e ter compreendido que, para tais fins, é preciso gastar com generosidade. Do meu preceptor, o não ter pertencido a nenhuma facção, nem dos verdes, nem dos azuis, nem partidário dos grandes escudos, nem dos pequenos escudos. O suportar as vicissitudes, e ter poucas necessidades, o trabalho com esforço pessoal, e a abstenção de excessivas tarefas, e a desfavorável acolhida à calúnia. De Diogneto, o evitar inúteis ocupações, e a desconfiança que contam, os que fazem prodígios e feiticeiros, sobre encantamentos, e invocação de espíritos, e de outras práticas semelhantes. E o não dedicar-me à criação de codornas, nem sentir paixão por essas coisas. O suportar a conversa franca, e familiarizar-me com a filosofia. Ter escrito diálogos na infância, e ter desejado a cama coberta de pele de animal, e todas as demais práticas, vinculadas à formação helênica. De rústico, o ter concebido a ideia, da necessidade de direcionar, e cuidar do meu caráter. O não ter me desviado para a emulação sofista, nem escrever tratados teóricos, nem recitar discursos de exortação, nem fazer-me passar por pessoa ascética, ou filantrópica com vistosos alardes. E o ter me afastado da retórica, da poética, e dos belos modos, e o não passear de toga pela casa, e nem fazer coisas semelhantes. De rústico, também o escrever as cartas, de maneira simples, como aquela que ele mesmo escreveu, ensino essa para minha mãe. O estar disposto, a aceitar com indulgência a chamada, e a reconciliação com os que nos ofenderam, e incomodaram, assim que queiram retratar-se. A leitura com precisão, sem contentar-me, com umas considerações gerais, e o não dar meu consentimento com prontidão aos charlatões. O haver tido contato, com os comentários de Epicteto, das quais me entregou uma cópia sua. De Apolônio, a liberdade de critério, e a decisão firme, sem vacilo nem recursos fortuitos. Não dirigir o olhar a nenhuma outra coisa, além da razão, nem sequer por pouco tempo. O ser sempre inalterável, nas fortes dores, na perda de um ente querido, nas enfermidades prolongadas. O ter visto claramente, em um modelo vivo, que a mesma pessoa pode ser muito rigorosa, e no mesmo tempo, despreocupada. De Apolônio, o não mostrar um caráter irracional nas explicações. O ter visto um homem que claramente considerava como a mais ínfima de suas qualidades, a experiência, e a diligência ao transmitir as explicações teóricas. O ter aprendido como se deve aceitar os aparentes favores dos amigos, sem desejar ser subornado por eles, nem rejeitá-los sem tato. De sexto, a benevolência, o exemplo de uma casa governada patriarcalmente, o projeto de viver conforme a natureza. A dignidade sem afetação, o atender aos amigos com presteza, a tolerância para com os ignorantes, e para com os que opinam sem refletir. A harmonia com todos, de tal forma que seu trato era mais agradável que qualquer adulação, e os demais, naquele preciso momento, sentiam o máximo respeito por ele. De sexto, a capacidade de descobrir com método indutivo, e ordenado, os princípios necessários para a vida. O não ter dado nunca a impressão de cólera, nem de nenhuma outra paixão, mas antes, ser o menos afetado possível pelas paixões, e ao mesmo tempo, ser o que mais profundamente ama a humanidade. O elogio, sem estridências, o saber multifacetado, sem alardes. De Alexandre, o gramático. A aversão à crítica, o não repreender com injúrias os que tenham proferido um barbarismo, solecismo, ou som mal pronunciado, mas proclamar com destreza, o termo preciso que deveria ser pronunciado,
em forma de resposta, ou de ratificação, ou de uma consideração em comum, sobre o próprio tema, não apenas expressão gramatical, ou por meio de qualquer outra sugestão ocasional, e apropriada. De frontão. O ter-me detido a pensar, como é a inveja, a astúcia, e a hipocrisia própria do tirano, e que em geral, os que entre nós são chamados eupátridas, são, de certa forma, incapazes de afeto. De Alexandre, o platônico. O não dizer a alguém, muitas vezes, e sem necessidade, ou lhe escrever por carta, estou ocupado. E não recusar, assim, sistematicamente, as obrigações que impõem as relações sociais, com a justificativa, de ter muitas ocupações. De Catulo, o não dar pouca importância, à queixa de um amigo, ainda que casualmente fosse infundada, mas tentar consolidar a relação habitual. O elogio cordial aos mestres, como faziam Domício e Atenódoto. O amor verdadeiro pelos filhos. De meu irmão, Severo, o amor à família, à verdade e à justiça. O ter conhecido, graças a ele, Atrásias, Euvídio, Catão, Dião e Bruto. O ter concebido a ideia, de uma constituição baseada na igualdade perante a lei, regida pela equidade, e pela liberdade de expressão igual para todos, e de uma realeza, que honra e respeita, acima de tudo, a liberdade de seus súditos. De meu irmão, Severo. Dele também, a uniformidade, e constante aplicação a serviço da filosofia. A beneficência, e generosidade constante, o otimismo, e a confiança na amizade dos amigos. Nenhuma dissimulação, para com os que mereciam sua censura. O não requerer que seus amigos conjecturassem sobre o que queriam, ou o que não queriam, pois estava claro. De Máximo. O domínio de si mesmo, e o não deixar-se arrastar por nada. O bom humor em todas as circunstâncias, e especialmente, nas enfermidades. A moderação de caráter, doce, e ao mesmo tempo, grave. A execução, sem teimar, das tarefas propostas. A confiança que todos tinham nele, porque suas palavras respondiam a seus pensamentos, e em suas atuações procedidas, sem má fé. De Máximo. O não surpreender-se, nem perturbar-se, em nenhum caso, precipitação, ou lentidão, nem impotência, nem abatimento, nem riso a gargalhadas, seguidas de acessos de ira, ou de receio. A benevolência, o perdão, e a sinceridade. O dar a impressão de homem reto, e inflexível, mais que retificado. Que ninguém se sentisse menosprezado por ele, nem suspeitasse, que se considerava superior a ele. Sua amabilidade, enfim. É muito importante a sua inscrição no canal. Venha ser um estoico conosco. De meu pai. A mansidão, e a firmeza serena, nas decisões profundamente examinadas. O não vangloriar-se, com as honras aparentes. O amor ao trabalho, e à perseverança. O estar disposto, a escutar aos que podiam contribuir, de forma útil para a comunidade. O dar sem vacilo, a cada um, segundo o seu mérito. A experiência para distinguir, quando é necessário um esforço sem desmaios, e quando é preciso relaxar. O saber por fim, as relações amorosas como os adolescentes. De meu pai. A sociabilidade, e o não consentir aos amigos que participassem, sempre, de suas refeições, e que não o acompanhassem, necessariamente, em seus deslocamentos. Mas antes, quem o tivesse deixado, momentaneamente, por alguma necessidade, o encontrasse sempre igual. O exame minucioso nas deliberações, e na tenacidade, sem aludir à indignação, satisfeito com as primeiras impressões. De meu pai. O zelo em conservar os amigos, sem mostrar nunca desgosto, nem louca paixão.
a autossuficiência em tudo, e a serenidade. A previsão de longe, e a regulação prévia, dos detalhes mais insignificantes, sem cenas trágicas. A repressão das aclamações, e de toda adulação dirigida à sua pessoa. O velar constantemente, pelas necessidades do império. De meu pai. A administração de recursos públicos, e a tolerância à crítica, em qualquer uma dessas matérias. Nenhum temor supersticioso, em relação aos deuses, nem disposição para captar o favor dos homens, mediante agasalhos, ou esmolas ao povo. Pelo contrário, sobriedade em tudo, e firmeza, ausência absoluta de gostos vulgares, e de desejo inovador. De meu pai. O uso dos bens, que contribuem para uma vida fácil, e a fortuna, os usufruía em abundância, sem orgulho, e ao mesmo tempo, sem pretextos, de tal forma que os acolhia com naturalidade, quando os possuía, mas não sentia necessidade deles, quando lhe faltavam. O fato de que ninguém o tivesse taxado de sofista, vulgar, ou pedante. Pelo contrário, era tido por homem maduro, completo, inacessível à adulação, capaz de estar à frente de assuntos próprios e alheios. De meu pai. O apreço, pelos que filosofam de verdade, sem ofender aos demais, nem deixar-se tampouco ser enganado por eles. Mais ainda, seu trato afável, e bom humor, mas não em excesso. O cuidado moderado do próprio corpo, não como quem ama a vida, nem com excessos, nem com negligência, mas de maneira, que graças ao seu cuidado pessoal, em contadíssimas ocasiões, teve necessidade de assistência médica, de fármacos, e remédios. De meu pai. Especialmente, sua complacência, isenta de inveja, aos que possuíam alguma faculdade, por exemplo, a facilidade de expressão, o conhecimento da história, das leis, dos costumes, ou de qualquer outra matéria. Seu afinco em ajudá-los, para que cada um conseguisse as honras, de acordo com sua peculiar excelência. De meu pai. O proceder em tudo, segundo as tradições ancestrais, mas procurando não fazer ostentação, nem sequer disso, de velar por essas tradições. Além disso, não era propício a movimentar-se, nem a agitar-se facilmente, mas gostava de permanecer nos mesmos lugares e ocupações. E imediatamente, depois das fortes dores de cabeça, rejuvenescido, e em plenas faculdades, se entregava às tarefas habituais. De meu pai. O não ter muitos segredos, mas muito poucos, excepcionalmente, e apenas sobre assuntos de Estado. Sua sagacidade e cautela na celebração de festas, na construção de obras públicas, nas designações, e em outras coisas semelhantes. É próprio de uma pessoa que olha exclusivamente para o que deve ser feito, sem se preocupar com a aprovação popular em relação às obras realizadas. De meu pai. O procurar ser justo, como tratou o cobrador de impostos em Túsculo, que lhe fazia reclamações. E todo o seu caráter era assim. Não foi nem cruel, nem arrebatador, nem duro, de maneira que jamais se pudesse falar sobre ele, até o suor. Mas tudo havia sido calculado com exatidão, como se lhe sobrasse tempo, sem perturbação, sem desordem, com firmeza, concertadamente. De meu pai. E caberia bem a ele o que se recorda de Sócrates, que era capaz de abster-se e desfrutar daqueles bens, cuja privação debilita a maior parte, enquanto que seu desfrute lhe faz abandoná-los. Seu vigor físico, e sua resistência, e a sobriedade, em ambos os casos, são propriedades de um homem, que tem uma alma equilibrada e invencível, como mostrou durante a enfermidade, que lhe levou à morte. É muito importante a sua inscrição no canal. Venha ser um estoico conosco. Dos deuses. O ter bons avós, bons pais, boa irmã,
bons mestres, bons amigos íntimos, parentes e demais amigos, quase todos bons. O não haver me deixado levar facilmente, nunca, a ofender nenhum deles, apesar de ter uma disposição natural íntegra, para poder fazer algo semelhante, se a ocasião tivesse sido apresentada. É um favor divino, que não me apresentava nenhuma combinação de circunstâncias, que me colocassem à prova. O não ter sido educado muito tempo, junto à concubina de meu avô. Dos deuses. O ter conservado a flor da minha juventude, e não ter demonstrado, antes do tempo, minha virilidade. O ter estado submetido às ordens de um governante, meu pai, que deveria arrancar de mim todo orgulho, e me fazer compreender que é possível viver no palácio, sem ter necessidade de guarda pessoal, e outras coisas de um luxo parecido. É possível centrar-se em um regime de vida, próximo ao de um simples cidadão, em cumprir os deveres, que soberanamente, a comunidade exige de nós. Dos deuses. O ter tido sorte, de ter um irmão capaz, por seu caráter, de incitar-me ao cuidado de mim mesmo, e que ao mesmo tempo, me alegrava por seu respeito e afeto. O não ter tido filhos anormais, ou disformes. O não ter progredido demasiadamente na retórica, na poética, e nas demais disciplinas, nas quais talvez pudesse ter me detido, se tivesse percebido que estava progredindo em um bom ritmo. Dos deuses. O ter me antecipado a situar meus educadores no ponto de dignidade que imaginava que desejavam, sem demorar, com a esperança de que, já que eram tão jovens, o faria na prática mais tarde. O ter conhecido Apolônio, Rústico e Máximo. Dos deuses. O ter me mostrado claramente, e em muitas ocasiões, o que é a vida de acordo com a natureza. De maneira que, na medida em que depende dos deuses, de suas comunicações, de seus socorros, e de suas inspirações, nada me impedia, já que vivia de acordo com a natureza. E se continuo ainda longe desse ideal, é culpa minha, por não observar as sugestões dos deuses, e com dificuldade, seus ensinamentos. Dos deuses. O ter me afastado de Benedita, e de Teodoto, e inclusive mais tarde, embora ter sido vítima de paixões amorosas, ter me curado delas. O não ter me excedido, nunca, com Rústico, apesar das frequentes disputas, do qual teria me arrependido. O fato de que minha mãe, que deveria morrer jovem, vivesse entretanto, comigo nos últimos anos. O fato de que todas as vezes que quis socorrer um pobre, ou necessitado de outras coisas, jamais ouvi dizer que não tinha dinheiro disponível. Dos deuses. O não ter caído, eu mesmo, em uma necessidade semelhante para pedir ajuda alheia. O ter uma esposa de tais qualidades, tão obediente, tão carinhosa, tão simples. O ter conseguido facilmente para meus filhos, educadores adequados. O ter recebido, por meio de sonhos, remédios, principalmente para não escarrar sangue, e para evitar enjoos, e o de Gaeta, em forma de oráculo. Dos deuses. O não ter caído nas mãos de um sofista, quando me enamorei pela filosofia. Nem ter me entretido na análise de autores, ou de silogismos. Nem ocupar-me demasiado com os fenômenos celestes. Tudo isso requer a bênção dos deuses e da fortuna. Obrigado por ter assistido a primeira parte do livro Meditações. Aguarde a continuação, e se inscreva para ajudar o canal, e também ser avisado de novos vídeos.